Caros irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Esperamos encontrá-los todos na paz de Cristo e com saúde. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Para a igreja, nós formamos um corpo cuja cabeça é Cristo. É importante que tenhamos isso em nossas mentes e em nossos corações, para que sigamos verdadeiramente Cristo, através do Evangelho e das orientações daquele que, por inspiração do Espírito, foi escolhido para conduzir a Igreja de Cristo aqui na Terra, o nosso Papa, hoje Papa Francisco. Ele é o exemplo a ser seguido por sua sensibilidade aos que estão à margem da sociedade, os escolhidos por Jesus e citados no Evangelho, os pobres. Este é para mim o marco do seu papado. Assim como a Igreja no mundo tem o Papa à sua frente, o movimento de Cursilho também possui um grupo a nos conduzir. Este grupo, com certeza, continua a receber do Espírito Santo inspiração para nos manter atuantes na evangelização de ambientes. Carisma do nosso movimento. Foi no período de pós-guerra na Europa que um grupo de presbíteros e leigos que, preocupados com o espírito de desesperança que acometia a população daquele continente, que o Espírito Santo os inspirou para, no primeiro momento, conduzir cerca de 70 mil jovens a uma peregrinação a Santiago de Compostela, marco inicial para a criação do movimento de cursilho de cristandade no mundo. O exemplo de como nos comportar diante da pandemia nos é dado pelo Papa Francisco, que cumpriu o isolamento social em Roma recomendado pelas autoridades locais de forma rigorosa e exemplar, como faz aquele que ama verdadeiramente o seu próximo. É visível o sofrimento e a angústia diante do quadro de morte de milhões de pessoas no mundo. Em oração permanente, ele nos orientou e nos motivou como viver nesse tempo, principalmente a obedecer às orientações dos que detêm o conhecimento científico, já que se trata de uma doença, e quem conhece são os profissionais e as entidades de saúde, sobretudo o Organismo Mundial, a OMS, que em 11 de março deste ano reconheceu a existência do surto de Covid-19 em vários países e regiões do mundo, caracterizando dessa forma a Covid como uma pandemia. Esse termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A Covid
é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, que acomete todos os grupos de pessoas. Infelizmente, ela não tem preconceito, não escolhe, acomete a todos os que entram em contato direto com o novo coronavírus. Doença cujo agente causal era desconhecido no mundo, mas tem levado a comunidade científica do mundo inteiro a trabalhar de forma incansável em busca de tratamento e cura. Mas, infelizmente, ainda não se obteve o resultado desejado. Mas, com a graça de Deus e os esforços desta classe, estamos próximos de um tratamento profilático, ou seja, preventivo, que é a vacinação em massa da população. E uma das vacinas está sendo testada aqui no Brasil. Enquanto isso, os profissionais de saúde lutam nos hospitais buscando controlar as sequelas deixadas por este agente em alguns órgãos vitais do organismo humano. Destacamos aqui o caráter dinâmico e evolutivo da Covid-19, assim como diferenças no seu comportamento regional em países de tamanho continental como é o nosso, sem mencionar as assombrosas diferenças regionais na qualidade dos serviços de saúde pública e privada. Antes da pandemia, o nosso sistema de saúde encontrava sucateado, abandonado, mal atendia às necessidades de saúde básica da população, tais como os procedimentos médicos eletivos. As unidades de pronto atendimento, na maioria dos municípios brasileiros, não dispunham de equipes médicas e corpo de enfermagem suficiente. Na maioria das vezes, não ofereciam equipamentos básicos e medicamentos para facilitar o diagnóstico e efetivar o tratamento. Hospitais com poucos leitos a oferecer e muito menos unidades de terapia intensiva. Exames e procedimentos de alta e média complexidade praticamente só eram conseguidos através de ordem judicial. Hoje, sobrevivemos no caos, com enormes filas de pessoas acometidas pela Covid nas portas dos hospitais, mendigando um respirador. Mas eu aqui estou falando da realidade de minha região. Acredito e tenho fé em Deus que aí nas Alagoas as coisas acontecem de forma bem diferente. Aí as coisas estão bem melhores. O Ministério da Saúde confirma que a primeira morte causada por coronavírus no Brasil ocorreu em 23 de janeiro e era uma mulher de 79 anos de idade. No Brasil, até às 13 horas do dia 28 de junho, o número de contaminados por Covid-19 era de 1.323.069 pessoas e 57.174 mortes, número que nos faz doer até a alma. Estes dados são do consórcio de veículos de imprensa. Os dados do governo, porém, nos apresentam números inferiores. O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, da OMS, Michael, em entrevista coletiva afirmou que o vírus explora fragilidades das nações como a falta de informações adequadas, que acontece aqui no Brasil, e que é muito difícil prever quando será o pico da pandemia em um país, já que isso depende das medidas tomadas para enfrentar o problema, e que é preciso agir em todos os níveis para enfrentar a Covid-19. A pandemia leva o Brasil a ser destaque no noticiário mundial. Somos considerados uma ameaça para o mundo hoje. Ocupamos no dia 26 de junho a segunda posição em termos de morte e casos de contaminados.
E, infelizmente, ainda não temos no nosso país um plano para sair da crise. A população começa a ficar impaciente com a quarentena, que é a única medida capaz de controlar a disseminação do coronavírus, o que torna cada vez mais frágil essa medida. O pacote de ajuda econômica do governo mostra limites sérios e não há aumento no número de testes. Para falar em testes, segundo o Centro de Pesquisa Epidemiológica da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o Ministério da Saúde, informam que, para cada caso confirmado da doença, existem 7 pessoas contaminadas na população. Estes dados foram coletados em 90 dos principais centros urbanos do Brasil. Na oração do Ângelus, no dia 7 de junho, o Papa Francisco nos exorta a atender aos apelos das autoridades que se preocupam com a população ao nos dizer: também permanece a necessidade de seguir cuidadosamente as normas vigentes, porque são normas que ajudam a evitar que o vírus siga adiante. Seguindo o exemplo do Papa Francisco, a CNBB acata as determinações das autoridades da saúde e aconselha os fiéis a permanecerem em suas casas e os motivam a intensificar suas orações pessoais e em família, visando o fortalecimento da fé e a espiritualidade de todos, fazendo aflorar a importância da igreja doméstica no mundo. E atendendo ao apelo do Papa Francisco para sermos uma igreja em saída, vimos nossa igreja buscar novos areópagos para atender aos seus fiéis, passando a utilizar as redes sociais com maior intensidade, tornando-se mais próxima, descobrindo e redescobrindo novas formas de atender, de adentrar em nossas casas e tomar parte em nossas vidas. Com certeza, o mundo após a pandemia não será o mesmo. O mundo não estava preparado para parar e praticamente parou. Estávamos condicionados a correr. Tudo era feito às pressas. Tudo era para ontem. E hoje somos obrigados a ficar em casa. Não podemos visitar familiares. As crianças não podem se aproximar dos mais idosos. E o Papa Francisco, no último dia 30 de maio, por ocasião de Pentecostes, afirmou: quando sairmos desta pandemia, não poderemos continuar fazendo o que temos feito e como estávamos fazendo. Tudo será diferente. Somos convidados, meus irmãos e irmãs, a ler os sinais dos tempos, ou seja, fazer uma releitura do nosso agir e, a partir da pandemia e dos efeitos que ela nos apresentará, construir novos caminhos. São Paulo, nosso querido patrono, nos primeiros versículos do capítulo 4 de sua carta aos Efésios, chama a nossa atenção e nos ensina a olhar à nossa volta para percebermos o que está acontecendo, a observar os desafios que deveremos enfrentar e com clareza nos mostra que muitas vezes a solução dos problemas reside no nosso modo de nos comportarmos e vai nos pedir para vivermos de forma digna, conforme a vocação que recebemos de Cristo, ou seja, que assumamos neste tempo de pandemia uma postura cristã. E nos oferece alguns elementos básicos que caracterizam profundamente a vida cristã e que, segundo eles, são a humildade. Aqui, para reconhecermos que, se não detemos o conhecimento científico, devemos, neste tempo de pandemia, pôr em prática as orientações do que possuem esse conhecimento.
amabilidade e paciência para ensinar e cobrar dos outros atitudes que ajudem a diminuir a disseminação desse vírus, principalmente para com aqueles que não acreditam na letalidade dessa doença. Respeitar um no outro é ficar em casa por amor, para não levar das ruas o vírus que vai contaminar aqueles que você ama, bem como não transmitir para os outros que são obrigados a irem às ruas para trabalhar e muitas vezes salvar vidas, colocando em risco as suas próprias vidas, como é o caso dos irmãos e irmãs que exercem atividades essenciais, como os profissionais da saúde, motorista, caixa de supermercado, de bancos e muitos outros que hoje estão contaminados. Lucas, no final do capítulo 12, nos mostra Jesus chamando de hipócritas os que se dizem capazes de interpretar os fenômenos da natureza, porém são incapazes de resolver suas diferenças e por não usarem a sua razão para diminuir os problemas sociais. Trazendo para os nossos dias, quando não somos capazes de assumir os males que causamos aos outros e à própria Mãe Terra. É preciso rever nossa postura e procedimento com ações racionais, buscar colaborar para o fim da pandemia. Talvez ficar em casa quando for possível seja uma das ações que ainda não fizemos. É preciso dizer como salmista: dai-me bom senso, retidão e sabedoria. Salmo 119. O Papa Francisco, em entrevista, dia 8 de abril, disse que a pandemia do novo coronavírus é uma das respostas da natureza aos humanos que estão ignorando a crise ecológica atual e afirmou que o surto oferece uma oportunidade para diminuirmos a taxa de produção e consumo e aprendermos a entender e a contemplar a natureza. Este é um claro pedido do Papa Francisco para defendermos valores ecológicos, defendermos a vida acima de qualquer coisa. Aqui deixo como sugestão estudar a encíclica Laudato Si. Precisamos rever nossos conceitos, nosso modo de agir individual e comunitariamente, repensando nossa forma de conduzir o nosso GER, o nosso GED e de como levar o nosso carisma adiante. Como iremos realizar nossas atividades e nossos compromissos de evangelizar os ambientes após esta pandemia. Somos um movimento eclesial. Devemos obediência à Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, às determinações e às orientações do Papa Francisco. Por isso, devemos estar em sintonia com as nossas dioceses. O Grupo Executivo Nacional deu seu exemplo. Após a CNBB e os bispos das dioceses locais determinarem total acolhimento ao isolamento social, pararam todas as atividades presenciais e recomendou que os grupos executivos regionais e diocesanos assim também fizessem. Cada GED deveria atuar conforme determinação de seus pastores diocesanos, testemunhando assim a verdadeira comunhão com a igreja local. No primeiro momento, foram suspensas as 10 assembleias regionais cujas datas já estavam marcadas após determinação do isolamento social. As reuniões de cunho administrativo e consultivo passaram a se realizar de forma virtual, bem como a revista Alavanca foi enviada aos assinantes desta mesma forma. O Encontro Nacional para Jovens Cursilistas, antes marcado para o período de 17 a 19 de julho, foi adiado e está programado para o período de 27 a 29 de novembro, na Casa de Encontro Divino Paraíso, em Brasília, Distrito Federal. No mesmo local acontecerá a Assembleia Nacional,
porém esta terá início um dia antes, ou seja, será de 26 a 27 de novembro de 2020. Devido à pandemia, os 2 eventos acontecerão no mesmo local e praticamente no mesmo dia. E nos pede para aproveitarmos este período para fazermos um mutirão, cada um em sua casa, ligado ao computador e à plataforma do MCC, para que coloquemos os dados dos cursilhos, dos cursilistas ocorridos no GED, em cada GED. E aí eu reforço o pedido. Vamos procurar nesse momento, onde as atividades de cada GED está reduzida, para fazermos esse mutirão, para inserirmos essas informações na plataforma. É importante que o movimento tenha todos os dados, porque no momento em que precisarmos, é só ir buscar nessa fonte. O objetivo do movimento é reunir todas as informações relacionadas ao movimento de cursilho, quem são os cursilistas e quantos são os cursilistas no mundo, em um único local. A pandemia não nos parou. No Brasil todo afloraram lives, escolas vivenciais através das inúmeras redes sociais. É uma realidade hoje. Os membros do GEM se colocaram à disposição destas iniciativas e estão semanalmente conversando com os cursilistas de todo o Brasil sobre os mais variados temas ligados ao MCC. E isto é uma riqueza, pois os que estão à frente do movimento poderão adentrar a casa dos cursilistas, e a grande maioria dos cursilistas que nunca tiveram a oportunidade de participar das assembleias regionais e interagirem com os que estão à frente do movimento e ouvirem deles quais rumos que devemos seguir, estão tendo esta oportunidade. A pandemia, portanto, colocou o movimento em saída. Embora encontramos novas formas de nos comunicarmos, nos informarmos e, melhor ainda, intensificarmos a nossa formação. É importante também que tenhamos cuidado com nossas lives. Vamos pesquisar, vamos torná-las verdadeiras fontes de formação. Vamos sair um pouco do nosso comodismo, do devocionismo e vamos buscar temas de relevância para a nossa formação cristã, cidadã e cursilista. Vamos buscar na diocese, no próprio movimento, leigos e presbíteros que possam nos ajudar a conhecer melhor alguns documentos da igreja e do próprio MCC. É preciso, mesmo à distância, respeitando o isolamento social, manter em atividade as nossas estruturas, os nossos grupos. Teremos que ser criativos. Nem todos dominam a tecnologia, portanto teremos que usar a humildade e pedir ajuda. E os que dominam a tecnologia se colocarem à disposição para ensinar, usando a amabilidade e a paciência sugerida por São Paulo. É preciso que não deixemos que esta pandemia nos disperse. Somos mais fortes do que ela. Fomos gerados no amor de Cristo. Por isso, irmanados, busquemos entrar em contato uns com os outros, através de telefonemas, façamos reuniões de grupo através do WhatsApp e outros aplicativos. Vamos sair do sofá, vamos nos desinstalar e promover encontros virtuais com o objetivo de fortalecer a unidade e, acima de tudo, aprimorar a nossa amizade. O maior legado que encontramos no movimento cursilho é essa amizade, essa irmandade. Visitamos sempre as lives dos GEDs. Muitas vezes não podemos assistir ou participar totalmente, pois precisamos nos fazer presente em outros eventos virtuais que acontecem no mesmo horário. Parabenizamos os esforços e a criatividade de todos.
São lives honrosas, momentos contemplativos, até leilões já fizemos no nosso no regional, né? Como Deus é bom, Ele é bom sempre. Até mesmo dentro das pandemias, nós encontramos a bondade de Deus e como Ele nos motiva e nos impulsiona a caminhar, a seguir em frente. Confiantes no amor de Cristo, nos despedimos de todos, na esperança de ter atendido a solicitação do GED de Palmeira dos Índios. Deixamos aqui um forte abraço e um pedido. Se puder, por amor, fique em casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que Maria, nossa mãe, nos conduza nesse tempo difícil.